Olá, pessoal. Então, na aula passada a gente chegou até esse ponto aqui que era um protocolo de controle de fluxo de janela deslizante com o tamanho da janela D1, é um quadro, né? E nós ficamos de analisar esse protocolo, então não deu tempo na aula. Então vamos analisar esse protocolo para tentar identificar quais são os problemas, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Para obter o melhor do canal e ainda ter o controle de fluxo. Então, vamos lá. Bom, para entender que o protocolo, teoricamente, ele funciona bem, né? Então vamos supor um caso, né, um estudo de caso. Então, suponha que, aqui está escrito computador, mas um dispositivo qualquer está tentando enviar um quadro de número de sequência 0 para o dispositivo B, e que esse dispositivo B também está tentando enviar um quadro de número de sequência 0 para A. Então, ambos começaram com esse código aqui, e o início do código é que você procura por um pacote na camada de rede. Se esse pacote existe, eu envio ele, eu monto o quadro e envio ele pela camada física. Inicia um timer, né? Então imaginem que isso está acontecendo nos dois dispositivos. E isso que nós estamos pensando, pessoal, só em dois dispositivos, não em vários dispositivos se conectando. Então, o que vai acontecer por esse código aqui? Então, e vamos supor um outro problema, né? Então, a gente supõe que o A enviou um quadro para B, mas o timeout de A não está bem projetado, né? Então, ele ficou um pouco curto. Então, o que pode acontecer com um timeout curto? É que ele expira antes de chegar a uma confirmação. Então, se isso acontecer, o que vai acontecer? A vai começar a enviar o mesmo quadro, né, com o mesmo número de sequência e mesmo ACK. Então, por que eu coloco ACK1 aqui? Então, é a forma com que esse protocolo foi criado. Então, quando eu vou enviar um pacote, eu copio o buffer aqui. Desculpa, quando eu vou enviar um quadro, eu copio o buffer, que é um pacote da camada de rede, coloco a informação de sequência, que começou em 0, e coloco o ACK como sendo 1 menos o frame esperado de recepção. Então, quanto que vale o frame esperado inicialmente? 0 também. Então, eu vou enviar um pacote com a sequência em 0 e o ACK em 1. O que eu espero como resposta do ACK? Eu espero como resposta do ACK não 1, mas 0. Porque o que deveria acontecer corretamente lá no outro dispositivo? Ele vai receber um evento de frame arrival, vai retirar esse quadro da camada física aqui, vai comparar a sequência com o frame expected dele, que inicialmente é 0, vai bater, então a sequência é 0 com o frame 0, vai enviar esse pacote para a camada de rede e vai incrementar esse frame expected. Então essa variável incrementa. Como isso não é um ACK correto ainda, não é um pacote com confirmação, é o primeiro pacote, né? O que ele vai fazer? Ele vai montar no próximo pacote que ele transmitir, que provavelmente é um pacote de ACK, só porque ele não tem o pacote da camada de rede. Ele vai pegar algum pacote que ele tem para transmitir, vai colocar no número de sequência o next frame to send, que ainda não foi incrementado, porque não chegou o ACK dele, e vai enviar o ACK 1 menos frame expected, mas o frame expected foi incrementado. Então, esse ACK aqui vira 0. Então, o que alguém que transmite o ACK 1 espera como resposta? Um ACK 0. Então, essa é a confirmação de um ACK correto. Isso pode ser visto aqui quando, teoricamente, tudo funciona bem, né? Então, o dispositivo A envia um pacote sequência 0 ACK1, né, o pacote 0 do dispositivo A, e ele é recebido corretamente no dispositivo B, né, 0, 1.
E o B, quando envia alguma coisa, vai enviar o 0 dele, que é o primeiro pacote dele, com um ACK0 para confirmar esse ACK1. Então, ao receber esse pacote, o A percebe que o pacote A0 dele foi reconhecido, então ele pode mandar o pacote A1 dele, mas agora com ACK0. Daí o nó B recebe esse pacote agora 1, 0, que é a sequência 1, é o pacote da sequência 1 com ACK0, e responde a um ACK0 com um ACK1. Então, quando esse pacote chega aqui no nó A, o que vai acontecer? Esse ACK1 aqui confirma esse pacote de ACK0. Sempre o ACK, o reconhecimento vem invertido. E daí ele consegue avançar para o pacote A2. Agora vamos ver o problema. O problema é, e se o timeout de A for muito curto? Então o que ele vai acontecer? Ele vai enviar novamente um pacote sequência 0 ACK1. Por quê? Porque o timeout dele foi muito curto, ele não recebeu uma confirmação, então ele vai enviar o mesmo pacote, sequência 0, ACK1 e conteúdo do pacote A0, né? E o que vai acontecer quando esse segundo pacote chegar no dispositivo B, que é o que acontece aqui. Como um já foi recebido corretamente, o quadro esperado foi definido para 1. Então, a primeira vez que chegar um pacote correto, e ele está com a sequência correta, o frame expected passa para 1. Ele é incrementado. E o pacote repetido, ele vai chegar com o frame expected de valor 0. Então, vai chegar a 0 e não vai bater aqui com o frame expected, que é 1. Então, o que vai acontecer? Então, todos os pacotes que chegarem assim, todos eles que chegarem repetidos vão ser rejeitados, porque o B agora está esperando o quadro de número 1, não mais o sequência 0. Então, um timeout curto é facilmente resolvido. Então, além disso, como todas as duplicatas que vierem, se for uma ou mais, vão ter o ACK1, e o B ainda está esperando um ACK0, ele não vai pegar um novo pacote da camada de rede. Então, voltando aqui. Então, imaginem que o A enviou o pacote 01, é o pacote 0 dele, que tem sequência 0 e ACK1. E o B também tinha mandado um pacote, que é a sequência 0 dele e o ACK1 dele. Quando ele recebe esse pacote aqui do dispositivo A, que tem o ACK1, a ACK1 não confirma esse ACK1 do B. Então, apesar dele ter recebido um pacote correto, essa confirmação aqui não é a confirmação desse pacote, porque esse pacote nem foi processado ainda no nó A. Isso aqui é um caminho de tempo, Então, o nó A primeiro enviou o primeiro pacote dele para depois receber esse pacote enviado por B, que foi enviado um pouquinho depois, ou talvez demorou mais para processar. Então, como esse ACK aqui não é o correto, ele também não confirma o pacote de B, o que de certa forma está correto. Então, quando possível, B vai enviar para A um quadro contendo a sequência 0 e o ACK0. Eventualmente, esse pacote aqui vai chegar. E quando esse pacote ACK0 chegar, ele vai confirmar que o primeiro pacote do nó A foi recebido corretamente. Então, a gente percebe que, teoricamente, esse protocolo está correto. Não vai entregar pacote duplicado, e ao mesmo tempo que a camada de rede também fica esperando que a janela deslize, que ela aceite um próximo pacote. Mas tudo parece adequado, e se a gente analisar até desde que as coisas ocorram mais ou menos na sequência correta.
ou, não digo na sequência correta, mas esse protocolo ele foi pensado de uma forma que ele vai corrigir problemas, mas ele também vai gerar problemas. Porque se o dispositivo A envia o primeiro pacote, esse pacote é recebido para então o B enviar, a sequência funciona muito bem, né? Porque o dispositivo B recebe esse pacote 01 e gera o pacote 0 dele com o acknowledge 0. Isso confirma o primeiro pacote do dispositivo A e já envia o primeiro pacote do dispositivo B. Como o pacote A0 foi confirmado, agora eu já posso mandar o A1 com o acknowledge 0 e a sequência 1. Ao receber isso aqui, quando eu for enviar o próximo pacote DB, eu vou enviar com a sequência 1 DB, porque ele foi confirmado por esse ACK aqui, e já envio o ACK1 para confirmar esse ACK0DA e tudo parece funcionar corretamente. Daí vocês notam que não tem pacote duplicado. O A0 é enviado, o A0 é recebido. O B0 é enviado, o B0 é recebido. O A1 é enviado, o A1 é recebido. E os momentos em que esses pacotes sobem para a camada de rede estão aqui. Então aqui ele subiu para a camada de rede, aqui o pacote B0 subiu para a camada de rede e tudo está funcionando corretamente. No entanto, pessoal, se isso aqui acontecer, e isso aqui acontece por N motivos, né, por A e B tentarem transmitir muito próximos um do outro, por eu levar um tempo para processar o pacote, eu posso ter recebido o pacote B0, mas eu posso levar um certo tempo para processar ele. Então tem vários motivos para isso aqui acontecer. Então notem o que iria acontecer. Se A e B transmitem muito próximos um do outro, ou seja, B transmite antes de receber o primeiro pacote de A, ambos vão transmitir a sequência 0 e o acknowledge 1. Né? Pacote 0 do nó 0 e o pacote 0 do nó B. Né? E vamos supor que isso aqui acontece. Ó. O B recebe primeiro esse pacote 01 aqui, a 0 do nó A. E isso aqui sobe para a camada de rede perfeitamente, transmitido e recebido. Mas como o nó B já tinha transmitido um pacote, e ele continha um ACK1, quando chegar esse pacote aqui, esse pacote B0 é recebido corretamente, mas ele não confirma esse pacote A0 do nó A. Então, o que o nó A vai fazer? Ele vai transmitir novamente o pacote A0, agora com a CK1. Mas ainda é o mesmo pacote, a mesma sequência. Quando o B receber esse pacote 00, DA0, ele vai ver que esse pacote já foi recebido. Então, ele não vai passar para a camada de rede, mas ele vai enviar no próximo pacote de dados dele, B1, o ACK 0. Tá? Por quê, pessoal? Por que isso acontece? Então, vamos lá. Eu estou lá no pacote B0, e o pacote B0 ele foi confirmado quando? Ele foi confirmado nessa mensagem aqui, ó, quando ele recebeu o ACK0 do A. Então, ao ser confirmado, ele pode enviar o pacote B1. Mas, ao mesmo tempo, quando ele transmite a sequência 1 dele, o ACK é 0. Então, começa a acontecer uma dessincronia no protocolo que faz com que o A0 seja enviado 2 vezes, o B0 foi enviado 2 vezes, o pacote A1, nesse caso, foi enviado 2 vezes, tudo por causa dessa sequência temporal não estar dentro do ideal, né? Ter esses cruzamentos aqui de pacote. E não acontecer algo assim. Ó. O A transmitiu, o B recebeu, agora o B transmitiu. Isso aqui pode acontecer. E essas anormalidades temporais vão fazer com que os pacotes recebidos corretamente sejam repetidos. E isso, com certeza, não é interessante. Bom, mas tem mais coisa problemática que pode acontecer. Então, quais são essas outras coisas? Nós temos uma coisa que se chama tempo de propagação.
Esse slide não ficou muito bom, mas... E a gente está ignorando esse tempo de propagação. Ignorando em que sentido? Pode levar algum tempo para um pacote de dados chegar no outro dispositivo, e isso causa uma anormalidade temporal. Então não é instantâneo, eu transmiti aqui e chegou lá. Vai depender de algumas condições. Então um GPS, quando transmite um pacote lá da distância que ele está, de alguns quilômetros, ele demora alguns milissegundos para chegar num dispositivo aqui na Terra. Então tem um atraso de propagação. E outra rede de comunicação bem conhecida, que também tem atraso de propagação, é o LoRa. Né? Não sei se vocês já ouviram falar do LoRa, mas o LoRa é um protocolo que está em bastante evidência, usado para IoT, que consegue transmitir poucos dados, porque a banda é pequena, mas consegue transmitir em longas distâncias, em alguns quilômetros. Então, como ele opera na faixa livre, né, ele é bastante empregado em algumas situações. Então, aqui eu mostro um exemplo para vocês do padrão australiano 915-928. Esse é o padrão utilizado no Brasil. Então, existem vários padrões. O padrão chinês do LoRa, o padrão americano, e no Brasil nós usamos o padrão australiano na faixa aí dos 900 MHz. Quando eu uso o LoRa, eu tenho vários possíveis data rates. E quando eu uso esses data rates, eu uso uma configuração especial de fator de espalhamento, spreading factor, que a gente não falou muito ainda, porque a gente não falou sobre comunicação sem fio ainda. Mas notem que quando eu transmito um pacote de payload, né, de 10 bytes, ou seja, os dados úteis do pacote LoRa são 10 bytes, eu vou ter, por causa do LoRa, um overhead de 13 bytes. Então eu vou transmitir 23 bytes, e se eu usar um spreading factor de 10, que é o data rate 2, né, do AU915 no uplink, o que vai acontecer? Eu vou ter um tempo no ar desse pacote de 370 milissegundos. Tempo de propagação do pacote. Então é bastante tempo. Nesse caso aqui, eu estou até... nem pode usar o DR0 nesse pacote, que ele extrapola a norma. Então a norma tem um limite de 400 milissegundos de tempo no ar do pacote. Aqui tem quase 1,5 segundo de tempo no ar do pacote. Imagina um pacote de dados levar 1,5 segundo. Mas no LoRa é assim, se usar o data rate 0. Então eu tenho tempos de propagação muito grandes. Mas o LoRa tem a banda limitada. Então a maior taxa que eu posso usar no LoRa aqui dá 12,5 kilobit por segundo. Mas o normal aqui, usando um data rate 2, não dá nenhum kilobit por segundo. E quando que o problema existe? Quando eu tenho uma banda digital, né, de kilobits por segundo muito alta, com um tempo de propagação muito alto também. Então, eu gosto de falar em banda, porque a gente acha, mas rede celular também tem banda larga. Depende, né, pessoal? Você sabe que o GSM, antigamente o 2G, ele era lento, né? Então, se vocês forem ver, a taxa dos canais do GSM máxima era 9.600 bits por segundo. Né? Então, com o 3G e o 4G é que essas taxas, ou essas bandas dos canais celular que aumentaram. Mas quando vocês estão em 2G, isso é o motivo de por que fica tão lento, né? Eu posso até usar um conjunto de canais, mas um canal só pode só transmitir no máximo 9.600 bits por segundo. Então, se eu tiver alguma coisa maior que isso, talvez eu já diga que a banda não é tão baixa. Tá? Então, vamos analisar um exemplo aqui do GPS. Então, imagine que eu estou utilizando um canal de um GPS que transmita com uma largura de banda de 50 kbps por segundo. E o atraso de propagação de ida e volta desse pacote é 500 milissegundos. Então, o pacote leva 200 milissegundos, 250 milissegundos para ir e um pacote de volta 250 milissegundos para voltar. Então, imagine que eu estou usando esse protocolo 4, que a gente analisou agora, para enviar quadros de 1000 bits via
satélite, com esse enlace aqui, que eu tenho 50 kilobits por segundo e que o tempo de propagação é 250 milissegundos. E que em t igual a 0, o remetente começa a enviar o primeiro quadro e em t 20 milissegundos o quadro já foi enviado. Por que já foi enviado? Porque eu estou enviando 1000 bits a 50 kilobits por segundo. Mas quanto tempo que esses 1000 bits levam para chegar no satélite? 250 milissegundos. Então, não antes de 270 milissegundos, os 20 mais 250, o quadro demora para chegar lá no receptor, que é o GPS, ou ao contrário, né? E não até o tempo 520 milissegundos, um reconhecimento não chega, né? Então, ele leva pelo menos 520 milissegundos para chegar. Isso considerando que tudo é instantâneo, né? Que chegou lá instantâneo, processou instantâneo e que o quadro de reconhecimento é curto, para não dizer 1 bit, digamos assim. Então, significa que se eu estiver usando esse protocolo de janela deslizante com a janela de tamanho 1, eu vou ficar bloqueado 500 milissegundos, né, para enviar um pacote de 20 milissegundos, né? E isso dá uma taxa de ocupação da largura de banda de 4%. Então, 96% do tempo eu estou com o meu canal bloqueado. E isso é muito ruim. Tá? Então, claramente o problema é a combinação de longo tempo aqui está escrito trânsito, né? Longo tempo de propagação com alta largura de banda. Isso considerando que 50 kilobits por segundo é alta largura de banda já. Né? Para esse tempo de propagação é. E se o quadro for curto, é pior ainda. Né? Então, o problema descrito aqui, né, porque quanto maior o quadro, mais eu até ocupei, né? Pelo menos eu mandei 1000 bits nesses 500 milissegundos, mas imagina se o quadro fosse 10 bits. Então, o problema descrito aqui ele pode ser visto como uma consequência dessa regra que existe, que o remetente espere pela confirmação para enviar o próximo quadro. Isso é óbvio. Se eu preciso esperar 500 milissegundos para enviar o próximo quadro, eu fico parado um tempão. Então, a solução para isso, pessoal, é permitir que esse remetente, o dispositivo que está enviando, transmita W quadros, onde W é o tamanho da janela, né, antes dele bloquear, em vez de apenas um. Então, não usar a janela de 1, usar a janela maior. Isso resolve o problema em que eu tenho banda larga com tempo de propagação lento. Então, eu tenho que saber escolher esse tamanho de W para que eu consiga utilizar a melhor forma possível a minha largura de banda disponível. Então, para eu encontrar esse valor de W, eu preciso saber quantos quadros podem caber dentro do canal à medida que se propaga no emissor para o receptor. Então, eu tenho que saber quantos quadros eu posso ficar mandando, considerando esse tempo de propagação, até receber o próximo quadro de confirmação. Então, essa capacidade ela vai ser determinada pela largura em bits por segundo, multiplicada pelo tempo de transmissão unidirecional. Isso é conhecido por Bandwidth Delay, esse BD. Então, a gente pode ainda dividir essa quantidade pelo número de bits de um quadro e daí eu posso expressar isso em número de quadros. Então, esse W ele vai ser definido como 2 vezes esse Bandwidth Delay, porque esse é o tempo de transmissão unidirecional, né, mais 1. Então, o dobro do atraso da largura de banda é o número de quadros que podem ser pendentes se o remetente enviar quadros continuamente, né, esperando uma confirmação. E esse mais 1 é porque um quadro de confirmação não será enviado até que um quadro completo seja recebido. Então, eu tenho que receber um quadro completo para depois enviar um tempo de confirmação. Um quadro de confirmação. Então, por isso esse mais 1. Então, se a gente pegar aquele nosso exemplo, se eu pegar os 50 kilobits por segundo e multiplicar pelo tempo de propagação unidirecional, eu vou ter o quê? 12,5 kilobits. 12.500 bits. Né? E se eu dividir isso pelo tamanho de 1000 bits por quadro, eu tenho 12,5 quadros. Então, qual que é o tamanho da minha janela? É 2 vezes isso aqui mais 1. Então,
eu tenho 26 quadros como o tamanho ideal para que eu consiga usar 100% da banda. Então eu posso ficar mandando até 26 quadros sem receber nenhuma confirmação. Após o 26º, né, após o 26º, e se eu não recebo confirmação, eu tenho que esperar as confirmações. Então, se eu utilizar qualquer janela menor que 26, eu não utilizo 100% do link. Então, eu tiro daqui a utilização do link. No entanto, eu também não posso usar mais do que 26. Por outro lado, esse valor W, ele é o limite superior, é o máximo que eu posso usar da janela. Porque eu não estou considerando o tempo de processamento e eu estou considerando que o quadro de confirmação tem tamanho 0. Então, na verdade, essa janela nem pode ter esses 26 quadros de tamanho. Né? Então, essa equação que a gente viu aí mostra a necessidade de se ter uma janela grande W, sempre que o produto do atraso da largura de banda for grande. Então, sempre que BD for grande. Né? Então, se esse atraso for alto, o que vai acontecer? Imagine que eu tenho banda, eu consigo mandar muito rápido, mas demora muito para chegar lá. Então, o que vai acontecer é que a janela vai esgotar muito rápido. Então, eu consigo enviar rápido, mas demora para chegar lá. Então, isso é normal. E dá para enxergar isso até com taxas bem diferentes. Ó. Então, se eu tiver uma largura de banda de 1 gigabit por segundo, mas o atraso de propagação for 1 milissegundo, o máximo que eu tenho usando uma janela de 1 byte é 1 megabit. Porque eu posso mandar muito rápido esses 1000 bits, mas esse tempo aqui que demora 1 milissegundos para chegar é 1 milissegundo para ir, 1 milissegundo para confirmar, para voltar a confirmação. Né? Então, se eu pegar 1 gigabit por segundo e multiplicar por 1 milissegundo, vai dar 1 megabit, né? Usando essa, que é a multiplicação dos bits por segundo pelo tempo de transmissão unidirecional. Então, imagine vocês tenham um link de 1 gigabit por segundo, mas só conseguem usar 1 megabit por segundo porque o protocolo de vocês não foi bem pensado. Então, isso é um problema, de certa forma, bem grave. Então, como que a gente pode fazer para corrigir isso aí? Nós podemos usar várias técnicas, né? Mas o ideal é termos a janela. Né? Mas e se der problema em algum dos quadros recebidos nessa janela? Então eu fiz o CRC lá e teve um erro ou esse pacote inclusive não chegou. Então tem um grande problema, que a camada enlace ela tem que entregar os pacotes da camada de rede em sequência. Então, uma das opções que eu tenho para resolver esse problema, perdi um pacote no meio do caminho. A minha janela é grande, eu estou usando a largura de banda boa, ou a melhor possível, mas eu perdi um pacote. Então, uma opção é esse Go Back Any, em que o receptor vai descartar todos os quadros subsequentes após uma perda de pacote. E você já deve imaginar que isso não é muito bom, né? Então, sempre que o que vai acontecer? Ó, eu transmiti o pacote 0 e transmiti aqui o reconhecimento 0. Lá naquele tempo chegou o reconhecimento 0, dentro da janela de timeout. Eu transmiti também, então eu transmiti o pacote 0, 1, 2 e lá no terceiro pacote que chegou a primeira confirmação. Então aqui eu posso dizer que eu tenho uma janela aí de pelo menos 3, até maior a janela, né? Porque o timeout é maior aqui. A janela deve ter aí, caber uns 8 quadros. Só que em algum momento, pessoal, vai chegar um pacote com erro ou nem vai chegar. Então, nesse caso, como eu transmiti o 2 aqui, eu estou com o tempo dele correndo, vai passar um certo tempo e não vai vir uma CK do pacote 2. Então, o que o receptor vai fazer? Ou o que o transmissor vai fazer? Como não chegou o ACK e estourou o tempo, eu vou retransmitir o pacote 2. Quando chegar o pacote 2, né, o que o receptor vai fazer? Ele vai pegar o pacote 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e descartar.
E daí ele começa tudo de novo. Pacote 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai por diante. Isso garante uma coisa, que eu vou receber os pacotes em sequência. Mas não economizou memória, porque eu fiquei guardando esses pacotes na memória até que eu recebi o pacote na sequência correta. E daí eu descartei todos esses pacotes. Então, pelo menos 1 ou 2 pacotes eu tenho que guardar. Tá, tudo bem, eu até poderia ter descartado aqui, ó, chegou o 3 e eu não recebi o 2, eu poderia já ir descartando, que é uma possibilidade também. Mas quem é que precisou guardar os pacotes da memória? O transmissor. Porque ele transmitiu o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o pacote 8, e daí estourou o tempo dele e ele percebeu que não chegou do 2. Então ele teve que guardar todos esses pacotes para poder retransmitir eles. Então eu tenho problema de memória e tenho problema de baixo uso da banda, né, nesses casos. Então aqui eu tenho a implementação do Go Back N. Então é uma expansão daquele nosso protocolo, do nosso protocolo 4, agora é o próximo protocolo, né, que é o Go Back N. E uma coisa que eu posso ver aqui, ó, é que se eu chegar com o buffer igual ou maior que maxsec, eu vou desligar a camada de rede. Eu tenho que parar de receber pacotes. Então, eu não vou entrar muito no detalhe na implementação aqui, né, mas se vocês quiserem analisar, essa é a implementação do protocolo que usa Piggyback Confirmation para fazer o Acknowledge, que tem uma janela, né, diferente de 1 e que está usando o Go Back N. Em algum momento, esse protocolo descarta aqui todos os pacotes se não for recebido a confirmação dentro do timeout de algum dado pacote. Quando você usa o protocolo Go Back N, nós temos que ter alguns cuidados, né, pessoal? Então, o número máximo de quadros que eu posso ter pendente, né, o tamanho da janela, ele não é o mesmo que o tamanho do espaço do número de sequência. Por quê? Eu tenho essa variável aqui, máxima sequência, né, ou uma definição, né? E os números de sequência que eu posso usar nos pacotes vão de 0 até maxsec, né? Então, se eu tenho maxsec igual a 7, então eu tenho 8 possíveis números de sequência. Então, só para vocês entenderem o porquê disso, vamos usar um exemplo, né? Então, vamos continuar com esse exemplo de que maxsec é igual a 7. Né? Então, eu tenho 8 possíveis valores de sequência. E imaginem que eu use a janela de tamanho 8 também. Então, imaginem que um remetente consegue enviar até 8 quadros antes de receber a primeira confirmação. Então, ele está usando a janela de tamanho maxsec mais 1, que é o que eu disse que pode ser um problema. E daí, quando ele recebe o primeiro pacote de confirmação, vai ser uma confirmação agregada lá, a última confirmação confirmando o pacote 7. Vai ser a última confirmação que ele vai receber. E daí, vamos supor que esse remetente envia mais 8 quadros. E novamente as sequências vão ser de 0 a 7. Porque ele começou de 0 a 7, enviou 8 pacotes, recebeu a confirmação e enviou mais 8 pacotes com as sequências 0 a 7. E chega outro reconhecimento associado, que é o piggybacking, né? Do frame 7. Então, a pergunta que fica nessa situação é: todos os 8 quadros chegaram, né, com sucesso, ou todos os 8 foram perdidos? Porque em ambas as situações, o piggyback de um pacote vai ser o frame 7. Porque quando que o piggyback aqui vai incrementar, né? Quando chegar um novo pacote. Se eu perder os 8 pacotes, o piggybacking que vai estar no pacote de dados do transmissor, quando ele retorna um pacote de dados, né, para o remetente, ele ainda vai estar com o piggybacking do 7, porque ele não evoluiu a janela. A janela parou no frame 7. Né? Agora, se eu usar
a janela D7 e não 7 mais 1, o que vai acontecer? Quando eu enviar, daí eu não enviaria mais 8 pacotes, eu enviaria 7 pacotes, e os pacotes teriam um número de sequência de 0 até 6. Então, quando eu fosse enviar mais 7 pacotes, eu não ia usar de 0 até 6. Eu teria o número de sequência 7, né? Então, os pacotes seriam da sequência 7 até 5. Então, se eu perdesse todos os pacotes, eu ia receber um piggyback de confirmação ainda do 6. Então, eu saberia que nem o 7, nem o 0, nenhum desses da nova sequência chegou. Né? Então, nessa forma, o protocolo funciona corretamente. Então, sempre o número de janela tem que ser igual ao número maxsec e não a quantidade de possíveis números de sequência, né, que considera o 0. E esse protocolo, pessoal, o Go-Back, ele funciona bem se eu tenho um que outro erro. Né? Agora, imagina se toda vez que eu for usar o protocolo, dá um erro em um pacote e eu tenho que descartar todos os outros. Então, o que vai acontecer? Eu vou desperdiçar muita largura de banda em quadro repetido. Então, uma alternativa que nós temos para não utilizar o Go-Back-N é usar o protocolo de repetição seletiva. Então, nesse caso, o receptor ele aceita vários quadros, pelo menos todos os corretos, e vai armazenando num buffer e só repete o danificado ou perdido. Então, dessa forma, a gente otimiza muito mais a banda. Né? Então, quando é usado, o quadro recebido com erro é descartado, mas todos os quadros corretos recebidos depois deles são aceitos e armazenados. Obviamente, isso tem um custo, né, pessoal? Daí, quando o remetente atinge o tempo limite, apenas o quadro não confirmado mais antigo vai ser retransmitido. E daí, se ele chegar corretamente, o receptor pode entregar a camada de rede em sequência a todos os quadros. Então, para a gente entender um pouco melhor, vamos usar uma figura. Né? Agora, notem que essa abordagem, obviamente, usa grandes quantidades de memória no receptor, né? Porque ele vai ter que ficar armazenando todos os pacotes até que ele consiga receber o pacote que ele perdeu e manter a sequência para a camada de rede. E essa repetição seletiva ela costuma ser combinada com envio de não confirmação, o não acknowledge. Então vamos entender aqui como isso funciona. Então, imaginem um caso semelhante lá ao do Go-Back-N, que eu recebi o pacote 0, ele já enviou a confirmação que só vai chegar depois. Eu recebi um pacote 1 e eu tive um erro no pacote 2. E de repente o receptor recebeu como último pacote 1 e ele recebe o 3. Então ele sabe que ele perdeu o 2, porque os pacotes não estão em sequência. Então o que ele vai enviar de confirmação? Ele vai enviar um não acknowledge ou acknowledge negativo, né, do pacote 2. Mas o transmissor segue enviando o pacote. Então ele já tinha enviado 3, ele enviou 4, ele enviou 5. Quando chega esse não acknowledge, em vez de enviar o 6, ele reenvia o 2. E vejam só que interessante, ó. Desde o não acknowledge, ele parou de dar o acknowledge dos outros pacotes. Quando chega o pacote 2, que é o pacote atrasado, ele envia um acknowledge de 5, que é o último pacote da sequência, e não o de 2. E o que isso significa? Quando ele envia esse acknowledge de 5, é que ele já recebeu o 5, o 4, o 3 e agora o 2. E depois ele segue na sequência normal, o 6 dá o acknowledge do 6 e assim por diante. Então esse não acknowledge aqui, ele estimula a retransmissão mais rápida que o timeout. Então ele poderia estar usando o timeout aqui, depois de um certo tempo retransmitir o pacote 2, mas quando ele recebe o não acknowledge, ele tem certeza já que esse pacote não chegou. Então ele já pode retransmitir o pacote 2.
Então, nessa repetição seletiva, a gente utiliza o reconhecimento cumulativo, né? Então, o que é esse reconhecimento cumulativo? Se eu recebi o acknowledge 5, significa que todo mundo para trás do 5 também foi recebido, né? Mas, por essa forma de operação da repetição seletiva, eu tenho uma restrição ainda maior para o tamanho da janela. Então, se eu tenho esse maxsec, que nem eu usava no Go Back N, né? A janela não vai ser maxsec, ela tem que ser maxsec ou menor que esse maxsec aqui, menor que o número máximo da sequência. E vocês vão entender por quê. Então imaginem que eu estou usando a janela do maxsec, que nem a gente usou no Go Back N e funciona perfeitamente. Então se o maxsec é 7, eu tenho inicialmente a janela de 0 a 6. E transmito esses 7 pacotes aqui para o receptor. Então, quando eu transmitir isso aqui, o que vai acontecer? O receptor vai deslocar essa janela, se for de tamanho maxsec, e vai usar como janela de recepção o 7, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Mas imagine nessa situação, pessoal, que expirou o timer do quadro 0 e ele envia novamente. Então, o que vai acontecer? Esse cara aqui não teve nada confirmado ainda, então a janela dele ainda está do 0 ao 6. E esse quadro 0 aqui não chegou a confirmação dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai retransmitir. Só que a janela de recepção evoluiu para 7, 0, 1, 2, 3. Então, o 0 ainda é uma janela de recepção válida. Então, ele vai receber esse pacote 0 repetido, porque ele foi recebido corretamente, mas quem não chegou foi o acknowledge da resposta. Então, quando a gente usa a repetição seletiva, o máximo tamanho da janela é o número maxsec, aqui é um underline, né? Maxsec mais 1 dividido por 2. Então, se o maxsec é 7 mais 1, 8 dividido por 2, 4 é o tamanho máximo. Então, naquele mesmo caso, ó, pessoal, se eu transmitir o pacote agora 0, 1, 2 e 3, ó, esperando a primeira confirmação, e o receptor está assim, ele evolui para 4, 5, 6, 7. Se não chegou a confirmação no pacote 0 e eu retransmitir o pacote 0, o pacote 0 não está numa janela de recepção válida. Então, esse pacote 0 vai ser descartado. Então, quando eu uso repetição seletiva, eu tenho que cuidar. Se eu quero usar uma janela de tamanho 8, por exemplo, então o maxsec vai ter que ser pelo menos o dobro disso. Que na verdade são só números que os quadros vão recebendo, né? Na repetição seletiva ou no Go Back N. Então, alguns cuidados que a gente tem quando usa esse tipo de protocolo. Bom, pessoal, mas que tipos de protocolos de camada de enlace a gente tem na prática? O Modbus, ele tem, se eu for considerar a parte do RT1, um protocolo de enlace. O OpenDNP3 tem um protocolo de enlace, o CAN também. O I3E 802.15.4 mais um protocolo de camada superior, porque ele só tem a parte do MAC, né? Também tem uma camada de enlace. Assim como na internet, o I3E 802.2 faz a parte de controle de enlace lógico e o 802.3 faz a parte do MAC. Então, se a gente for ver aqui, nós temos uma combinação aqui que forma uma camada de enlace, mas nós temos outras camadas de enlace possível, como o Token Ring, como a própria Wireless. E nós temos outros padrões de camada de enlace, como por exemplo da ISO, da organização ISO, o HDLC. Então nós temos vários possíveis protocolos da camada de enlace para analisar. No entanto, nós vamos analisar esses protocolos aqui quando a gente for, ou a camada de enlace deles, né, quando a gente for analisar o protocolo como um todo. Então, só para mostrar um exemplo de uma camada de enlace prática e para ver como, de certa forma, elas são muitas vezes simples, vamos analisar o HDLC. O HDLC era o protocolo de enlace recomendado na verdade, utilizado nessa recomendação X25 que era usada em telefonia. Então,
é um protocolo que é interessante a gente verificar, porque ele é um protocolo da camada enlace que funciona com conexão. Então ele funciona em dois modos de operação, que é o modo normal, que funciona de forma mestre-escravo em barramento, e esse modo assíncrono, que funciona como multimestre para redes ponto a ponto. Então ele já tem duas formas de operação. Mestre-escravo para operação em barramento é semelhante a um Modbus RT1, né? Então, o que esse protocolo diz? Que todo quadro inicia e termina com essa flag, 0, vários 1s e 1 0. São 0, 6 1s e 1 0. Tá? Então, esse é o flag de início e o flag de final. Então, esse é o delimitador do quadro. O endereço, esse quadro endereço, ele informa o destino no caso de um comando ou a fonte no caso de uma resposta. Então, quando eu mando um comando nesse protocolo, esse endereço é para quem vai esse comando. E quando vem a resposta, esse endereço é a fonte para dizer, ó, essa resposta é desse dispositivo aqui. Né? Então, na verdade, eu não informo a fonte de quem está pedindo o comando. Né? E esse campo FCS, na verdade, é um CRC16 do tipo CCITT. Né? Então, tem o seu algoritmo bem definido. Né? Então, aparentemente um protocolo bem simples, né? E ele tem essa camada de controle, que são alguns bits de controle. Então, para a gente entender um pouco mais, um quadro do HDLC vai ser considerado incorreto quando? Se ele não tiver delimitado pelas flags, se o comprimento for inferior a 32 bits entre flags, porque eu tenho que ter pelo menos aqui, ó, essa flag, e eu tenho que ter endereço de controle, endereço, controle e mais o FCS, né? Então eu tenho várias informações aqui num quadro mínimo. Então, o quadro mínimo do protocolo é 32 bits. E outra forma do quadro ser inválido é se eu tiver 7 1s consecutivos ou mais, né? Porque ele utiliza bit stuffing. Como ele usa essa flag aqui, quando eu tenho mais do que 6 1s, eu tenho que ter um 0. Então ele faz o bit stuffing. Se ele não tiver o bit stuffing, então eu vou ter isso como um erro, né, no quadro. E ele tem 3 tipos de quadros previstos, que são quadros de informação, quadros de supervisão, que fazem o controle de fluxo, e quadros não numerados, que fazem o controle de conexão. Então vejam bem, pessoal. Quando eu estava falando daqueles protocolos de controle de fluxo, eles usavam um pacote de dados e um pacote de reconhecimento. Já tinha 2 tipos de quadros lá. Né? Então aqui nós temos 3 porque nós temos a conexão. E quem que define isso? Quem define isso é aquela palavra aqui, ó, de controle. Então essa palavra de controle tem 8 bits. Quando esse quadro é de informação, né, e isso aqui é importante dizer, ó, esse PF aqui do quadro, ele depende do modo de operação, se é aquele modo mestre-escravo ou se ele é um modo multimestre. Mas num quadro de informação, esse bit não é usado, isso aqui depende do modo de operação. Esse aqui é o número de sequência, que são 3 bits. Né? Então, o número de sequência vai de 0 a 7. E esse aqui é a confirmação, que também vai de 0 a 7. Né? Quando esse quadro é de supervisão para controle de fluxo, então isso aqui é sempre 1 e 0. Isso determina o tipo de quadro. Né? Quando ele é 0 no início, ele é informação. Quando ele é 1 e 0, ele é supervisão. Quando ele é 1 e 1, ele é não numerado para conexão. Né? Quando ele é de supervisão, então esses bits SS, ó, eles definem algo parecido com o que tinha lá no RS-232. Ó, receiver ready, o receptor está pronto, né? O receptor não está pronto, pacote rejeitado, recusa seletiva. Né? Então, ele tem aqui uma forma de fazer o controle de fluxo. Ó, eu não estou pronto, dá uma segurada aí que eu não vou conseguir processar esses pacotes. Né?
Então, quando eu tenho um pacote de supervisão, eu não tenho número de sequência, porque esses pacotes são pacotes de controle, mas eu tenho de confirmação, porque eu tenho que confirmar que eu recebi aquele comando, né? E o pacote não numerado, que é usado em conexão, né? Esses bits MM aqui são usados para os possíveis comandos que eu posso realizar. Então, pessoal, o que a gente viu? Que esse controle de fluxo ele faz parte desse controle do enlace lógico, né, que é uma parte da camada de enlace. Tá? Então, se eu tiver vários protocolos de rede, essa camada LLC ela também faz uma multiplexação dentro da camada de rede, né? Então, ela vai encaminhar o pacote para o protocolo de rede correto. Então, essa multiplexação também é feita no LLC. O CRC também é parte do controle de enlace lógico. E nós temos uma outra subcamada da camada de enlace, que é o controle de acesso ao meio. E o controle de acesso ao meio, ele tem duas tarefas, que é a parte do endereçamento e do controle de acesso ao meio físico. Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o controle de acesso ao meio físico, porque o endereçamento é algo meio lógico, né, pessoal? A gente já usa o MAC das placas de Wi-Fi, de placa de rede, né? O endereçamento é basicamente ter um endereço único aí dentro de uma rede LAN, em que eu possa me reportar a um dispositivo específico, se eu quiser enviar um pacote que não necessariamente precisa ter alguma informação das camadas superiores. Então eu posso enviar um pacote Ethernet entre dois dispositivos direto da camada de aplicação. Então, quem seria o endereço? Daí seria o endereço MAC, né? O endereço de controle de acesso ao meio. Então, o endereçamento, por ser um pouco mais óbvio, nós vamos falar um pouco mais na próxima aula do que é esse tal de controle de acesso ao meio físico, e daí nós fechamos todas as tarefas da camada de enlace. Então, vocês podem perceber que a camada de enlace é uma daquelas camadas que a gente pode dizer que são um pouco inchadas, né? Ela tem bastante atribuição para ela. Certo, pessoal? Então, continuamos na próxima aula.